Deus aqui neste lugar, nessa noite. Pega tuas mãos aqui em nome de Jesus. Ora com amor pela vida dele. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua boca, irmão. Começa a orar. Sim, Deus. Toma a vida, Pai, o teu servo aqui nessa noite. E coberta ele com o teu sangue. E reveste ele com o teu poder. Papai, que toda seta maligna, que dores graves inflamados, toda retaliação do diabo, que seja lançado nas profundezas do inferno. Usa, meu Pai, na ousadia. Usa, meu Pai, na intrepidez. Oh, Espírito Santo, Deus, tenha liberdade, Pai, na vida, papai, deste homem. Pai, que ele diminua e o Senhor cresça aqui neste lugar. Fala com ele, papai, fala com ele. Fala conosco nessa noite, papai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero saudar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes de voltar aqui nessa casa de novo, né? Estivemos aqui em março desse ano, a gente teve a oportunidade de vir. E aprove ao Senhor a oportunidade de voltarmos novamente aqui. Amém. Ficamos felizes de ver os irmãos aqui reunidos. Saber que a obra vai avançando, como diz a palavra de Deus, que os irmãos estão firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão do Senhor. Amém? A gente já estava devendo essa visita, né? Há tempos. E em março a gente veio aqui com meu tio e nós ficamos felizes. Os irmãos nos convidaram a voltar e estamos aqui. Esperamos que Deus venha falar aos nossos corações. Quantos têm a esperança e a certeza de que Deus ele tem uma palavra ao seu coração? Diz amém. Deus tem uma palavra aos nossos corações. E eu quero, sem muita demora, convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo. O livro do Êxodo. Nós vamos ler alguns versos. Eu queria que você primeiramente abrisse o capítulo de número 8. O capítulo de número 8, versículo de número 25. Eu quero falar sobre o tema as perigosas propostas do Egito. Amém? Amém? Você que tem sua Bíblia, acompanha conosco a leitura. O capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 28. Que diz assim: chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que oferecereis sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Queridos, eu queria que você pulasse um pouquinho para o capítulo de número 10. Versículo de número 24. Aliás, o capítulo de número 10, o versículo 11. Diz assim: não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E expulsaram da presença de Faraó. Versículo 24.
Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu-lhe Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou-nos ir. Disse, pois, o Senhor a Faraó, a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerá. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Amém? Amém. Queridos, a passagem que lemos aqui é conhecida a história de todos sobre a libertação do povo do Egito. Para ser sucinto e para ganharmos tempo, eu queria hoje fazer um paralelo entre o Egito e as nossas vidas. Sabemos que a figura do Egito simboliza a figura do mundo. A figura de Faraó é Satanás, o escravizador dos nossos tempos. A Bíblia conta, a palavra de Deus fala da trajetória do povo de Israel. Israel ficou por muitos anos cativo no Egito. O povo era um povo aprisionado, um povo escravizado. Mas Israel já fazia parte do plano eterno de Deus. Deus havia lá atrás prometido que daquele povo faria uma grande nação, e daquele povo Deus abençoaria toda a terra, porque nós sabemos que a bênção de Deus sobre toda a terra, a vinda de Israel, era o Messias que viria através daquele povo. Chega um momento em que a Bíblia diz que Deus diz que está na hora de libertar o meu povo. E a Bíblia diz que Deus comissiona Moisés para ir libertar o povo. E Moisés vai a Faraó e disse: olha, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que possa me servir no deserto. E a Bíblia diz que Faraó não deixou. Deus então começa a devastar o Egito com as suas pragas. E em cada praga, Faraó começa então a tentar negociar com o povo. Faraó tenta negociar com Moisés, e Faraó faz 4 propostas para Moisés. Faraó então faz 4 propostas para Moisés, e eu quero que você entenda que essas mesmas propostas Satanás tem feito para a igreja. Satanás tem feito para a tua vida. E a primeira proposta de Faraó a Moisés é que não vá, sirva vosso Deus aqui mesmo no Egito. A primeira proposta de Faraó é essa: sirva a Deus no Egito. E conta-nos então a Bíblia que Moisés não aceita, porque Moisés disse: como poderemos servir a Deus aqui no Egito? O Egito era uma nação politeísta. Tudo quanto era animal era Deus ali. Tudo enquanto era bicho era divindade ali. Mas ela disse: quando começamos a oferecer os animais como sacrifício ao Senhor, os egípcios nos apedrejarão. Mas Moisés não aceita a primeira proposta de servir a Deus no Egito. Queridos,
Satanás quantas vezes tem sugestionado para as nossas vidas assim: sirva a Deus no mundo, não precisa se romper com o mundo, não precisa sair do mundo para servir a Deus. E quantas pessoas têm embarcado nessa barca furada de achar que pode servir a Deus servindo ao mundo, pensando que pode servir a Deus servindo as coisas deste mundo, sendo que a chamada de Deus é para que possamos servir a Ele na terra que Ele nos prometeu. O plano de Deus para Israel era servi-lo na terra que Deus já havia prometido aos seus pais, desde Abraão. E quantas vezes Satanás tem sugerido de que muitas vezes as pessoas podem servir a Deus estando no mundo. O que Faraó queria era que o povo continuasse cativo. O que Faraó queria era que o povo pudesse continuar servindo a Deus ali, enquanto era aprisionado, enquanto era chicoteado, enquanto era obrigado a trabalhar forçado no Egito. E tem muitas pessoas que não estão se inteirando disso, pessoas que querem dizer que querem servir a Deus, mas continua cativo, mas continua escravo, mas continua sob o domínio de Satanás, mas continua sobre o domínio do pecado, e não querem e não buscam uma libertação. Estão às vezes em igrejas, estão em templos, tentando uma coisa e outra, buscando uma bênção e outra, mas não querem romper definitivamente com o jugo de Satanás. Mas hoje o que Deus quer para nós, irmão, Ele está nos chamando para uma libertação de verdade. Vamos exemplificar isso aqui um pouco melhor. Quantas vezes Satanás tem sugerido a muitos assim: você não precisa abandonar o álcool, você não precisa romper totalmente com o álcool, com a bebida, com a cerveja, com a prostituição para servir a Deus. Você pode continuar servindo a Deus e também gozando dos prazeres desse mundo, só que Ele é enganador. Ele quer sugerir para você que você pode estar aqui enquanto Ele te mantém cativo no álcool, nas drogas, na prostituição. Mas o que Deus tem para você é libertação. O que Deus tem para você é uma vida abundante. O que Deus tem para você, Satanás está tentando te fazer cegar para que você não entenda, mas Deus está dizendo aqui hoje para nós, é a hora de dizermos adeus ao Egito, nunca mais seremos escravos de Faraó. Irmão, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Na verdade, eu não conheço você. Você também não conhece a minha vida. Talvez você veio aqui hoje. Talvez você tenha vindo até várias vezes, tenha ido à igreja. Mas você até hoje não se despertou de dizer: eu quero a mudança total, a libertação total, eu quero romper com o Egito. Sabe, queridos, o crente dividido, a pessoa que tem o coração dividido, ele é o mais triste e terrível homem dessa vida. Sabe por quê, irmão? A pessoa que tem o coração dividido, ele não goza da alegria, da plenitude de Deus, porque ele está ligado ao pecado. E ele também não goza totalmente dos prazeres do mundo. E vamos ser sinceros, que por mais que o mundo tenha um prazer transitório, passageiro, e que às vezes vai cobrar mais caro lá na frente, mas ele dá ao homem um prazer momentâneo. Mas tem muitos que não mergulham de vez no pecado porque tem uma certa consciência das coisas de Deus.
mas também não rompe definitivamente com o mundo e fica assim dividido, e não é nem feliz com os ímpios e não é nem feliz com os salvos, não goza da plenitude, da alegria da salvação. E outra coisa, queridos, que eu queria nesse ponto frisar: Moisés rejeita a proposta de Faraó. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, em toda a história, Ele sempre exigiu exclusividade. Queridos, eu li uma frase interessante há poucos dias que diz que o mundo aceita você estando com Deus, flertando com Ele, mas Deus não aceita você ter amante. O mundo aceita ser amante, mas Deus não aceita. E toda a história da Bíblia mostra claramente que Deus sempre exigiu exclusividade. Aleluia. E toda vez que o povo tentou se dividir, foi a catástrofe, foi a tristeza, foi a derrota. Um caso mais clássico que a gente conhece na Bíblia Sagrada foi uma vez que um dos reis de Israel, chamado Acabe, resolve fazer uma aliança com outros reis, toma por mulher Jezabel e começa a dividir a adoração do povo. O povo começou a abandonar a Deus, o povo começou a servir a Deus e servir a outros deuses. O povo começou a levantar altar, ora estava diante do altar do Senhor, ora estava diante de outros altares, até que Deus levanta o profeta Elias, que chama o povo à responsabilidade e começa a dizer: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Vocês não podem servir dois senhores. Vocês têm que decidir quem vocês vão servir. Se Deus é Deus, que sirva a Deus. Se Baal é Deus, que sirva a Baal. Mas vocês decidam. Não fiquem em cima do muro. É momento de decisão. Vocês têm que decidir quem quer servir. Houve um momento também na travessia do povo do Egito para a terra, que também Josué teve que chamar o povo à responsabilidade, dizendo: vocês é que têm que decidir. Ou vocês sirvam ao Senhor, ou sirvam o Deus desta terra onde estamos. Porém eu já fiz a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Moisés quis dizer para Faraó? Egito não é aqui o lugar que queremos adorar. Aleluia. Mas presta atenção numa coisa. Deus chamou o povo, Deus tirou o povo do Egito, mas era para o povo romper com o Egito definitivamente. Mas o que a gente vai ler, o que a gente vai ver no decorrer da história, é que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E o povo não entrou na terra que Deus prometeu, enquanto ele não tirou o Egito do povo. Sabe por quê, queridos? Aquele povo ficou ligado demais do Egito. O povo que saiu do Egito, a terra, Canaã, não era muito longe. Mas o povo não entrou na terra. Sabe por quê? Aquele povo estava lá 400 anos no Egito. Aquela geração que saiu de lá é uma geração que nasceu no Egito, que viveu no Egito. O que eles conheciam é os cultos do Egito. O Egito estava impregnado neles. Mas Deus não tirou aquele povo
do Egito para colocar o povo do Egito na terra. Deus tirou aquele povo do Egito para colocar o povo dele na terra. Aleluia. Se aquele povo sai daqui e entra ali na terra prometida, sabe o que eles iriam fazer, queridos? A primeira coisa que eles iam fazer quando entrassem no Egito, na terra prometida, é construir o Egito na terra prometida. Quer uma prova? Quantas vezes aquele povo falou, no Egito, até das cebolas do Egito o povo lembrou. No Egito nós tínhamos carne, e aqui nós não tínhamos. Qualquer dificuldade que o povo passava no deserto, o Egito. Olha, no Egito não era assim. No Egito não era assim. No Egito nós tínhamos carne, no Egito nós tínhamos cebola, não tinha nada. A história conta exatamente o contrário. O povo passava o maior perrengue no Egito. Mas quando enfrentou dificuldade no deserto, diz, olha, lá no Egito a gente comia carne até se fartar. E toda vez que o povo, primeira vez que quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, demorou um pouquinho, o povo disse, Moisés não vai voltar, o que vamos fazer? Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos voltar para o Egito. O povo estava totalmente ligado no Egito. E toda vez que o povo murmurava e falava do Egito, Deus fazia o povo circular. Até que eles pudessem entender que eles precisavam romper totalmente com o Egito. Aleluia. Presta atenção numa coisa, queridos. A Páscoa era Deus tirando o povo do Egito. Mas no deserto Deus estava tirando o Egito do povo. John Wesley tem uma frase muito famosa que ele disse que a conversão é Deus tirando o crente do mundo. A santificação é Deus tirando o mundo do crente. Aleluia. Quando aquele povo ficou ali circulando, e Deus muitas vezes corrigindo, o que Deus estava fazendo com o povo no deserto, irmão, é forjando o seu povo. Aquele tempo foi necessário para Deus reeducar aquela geração, para Deus reorientar aquela geração, para que pudesse entrar na terra prometida, não a geração do Egito, mas é o povo de Deus. E no deserto, Deus estava forjando o seu povo para habitar na terra que Ele tinha prometido, na terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Talvez você está perguntando, mas o que isso tem a ver conosco? Irmão, tem muito mais a ver do que a gente imagina. Quantos crentes, irmão, que na primeira dificuldade da vida cristã, é como o povo do Egito, sofreu, irmão, igual pandeiro na mão de Satanás. Vivia uma vida infeliz, ordinária, escravizado, triste e miserável. Foi alcançado pela graça, mas qualquer dificuldade que ele encontra na vida, pastor, quando eu não era crente as coisas eram melhor. Quando eu estava no mundo eu tinha dinheiro. Quando eu estava no mundo não faltavam as coisas na minha casa. Quando eu estava no mundo, fica como o povo de Israel no deserto, sempre lembrando do Egito. E Deus estava corrigindo aquele povo, porque o que Deus queria era que o povo não poderia esquecer o que Deus fez, de como Deus tirou com mãos fortes, mas era preciso romper com o Egito. Nós também estamos numa caminhada, irmão. Aleluia. Canaã está logo ali na frente. Aleluia. Mas Deus está nos forjando e nos preparando para habitar nessa terra. Deus está tirando o mundo de nós. E nesse processo muitas vezes dói, porque Deus nos corrige.
E não pensa você que você é diferente, que eu sou diferente do povo de Israel, não. Nós também somos povos obstinados, temos muitas vezes o nosso coração endurecido. E Deus muitas vezes precisa nos corrigir, nos reorientar, nos reeducar, para que a gente rompa com o mundo definitivamente, para habitar na terra que Ele preparou para nós. Então a primeira proposta é: sirva a Deus no Egito. Moisés não aceitou. E a Bíblia diz que Deus continua mandando praga. Faraó chama de novo. E a segunda proposta, você que tem sua Bíblia pode acompanhar. No capítulo 8, versículo 28. A segunda proposta de Faraó a Moisés é disso: tudo bem, vou deixar vocês ir. Só que é o seguinte: vocês indo não vá muito longe. Vá aqui pertinho mesmo. Vá ali na esquina. Adore seu Deus e volte de novo. Vá onde vocês não precisam ir muito longe. E quando vocês tiverem saudade, vocês voltam de novo. Vem aqui no Egito. E a hora que vocês quiserem ir, não indo muito longe, vocês voltam lá e adoram de novo. E continua assim. Sabe o que Faraó está sugerindo? Não rompa definitivamente com o Egito. Seja amigo do Egito. Mas, queridos, o chamado de Deus era para o povo, aquele povo que tanto sofreu, romper definitivamente com o Egito. E mais que isso, esquecer aquele lugar. Satanás, irmãos, ele tem feito a mesma proposta. Seja amigo do mundo. Não precisa se romper totalmente. Não precisa ser muito radical. Você pode continuar servindo a Deus e sendo amigo do mundo. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. Quem é rápido de endereço aí para ler? 1 João capítulo 2, versículo 15. Outro vai ler para mim Tiago, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 15. E Tiago, capítulo 4, versículo 4. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quem achou, por favor? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, nós não queremos amizade com o Egito. De Faraó nós não queremos mais saber. Aleluia! Daquela vida de escravidão nós não queremos mais saber. Nós temos uma meta. Nós queremos Canaã. E nós não queremos ficar perto do Egito, rodeando o Egito, passeando no Egito. Nós queremos distância do Egito. Nós temos uma meta e nós não queremos amizade com o Egito. Mas quantas pessoas têm, irmão, infelizmente, quantos têm aceitado esta sugestão de Satanás? E vivem namorando o Egito, vivem na igreja namorando o Egito, vivem na igreja namorando o Egito. Uma hora está aqui, outra hora dá uma passeada lá, outra hora está aqui, uma hora dá uma passeada lá. Hoje Deus está dizendo para você que Ele tem melhor para você do que o Egito pode oferecer. Ele tem mais do que aqui Faraó tem sugerido de que pode para a tua vida. Hoje se levanta e diz: Senhor, Egito nunca mais, Canaã, aí vou eu. Deus quer um povo decidido, irmão. Deus quer um povo decidido.
que sabe para onde vai, que sabe o que te espera, que não quer conversa com o faraó, que não quer conversa com o Egito, pessoas que estão ligadas no céu. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. Nós temos uma cidade no céu, da onde aguardamos o Salvador, que é Cristo Senhor. Nós estamos caminhando para frente. Nós não queremos saber do Egito. A gente precisa entender que o livro de Hebreus diz, irmão, que tudo o que está escrito do povo de Israel foi escrito para aviso nosso, para que a gente não cometa os erros que eles cometeram. Quantas vezes caíram, morreram tantos no deserto por murmurarem, por não entenderem o propósito de Deus. Agora, queridos, caminhando, Moisés também não aceita essa proposta. Nós não queremos ir aqui perto, nós queremos ir longe, aonde vamos adorar a Deus. Depois de pragas, Faraó faz uma terceira proposta. Você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 10, versículo 10 e 11, que Faraó chama Moisés e ele faz uma proposta o seguinte: tudo bem, vocês querem ir? Vocês vão. Só que é o seguinte: vai os homens, as mulheres, mas as crianças, os jovens e as crianças permanecem no Egito. Para vocês, mas deixem as crianças e deixem os jovens. Irmão, olha que terrível. Satanás também é sagaz. E mais do que nunca, nos nossos dias, ele tem lutado para separar as famílias. E Satanás tem sugerido para muitos de que os pais devem servir a Deus, mas que os jovens podem servir o mundo. E para muitos jovens, quantas vezes Satanás tem dito assim: deixa para servir a Deus depois. Você vai desperdiçar a sua juventude. Você vai desperdiçar a sua adolescência na igreja. Quando você estiver mais velho, você vá para a igreja. É no mundo que se é feliz. Aqui tem balada, aqui tem bebida, aqui tem droga, aqui tem sexo, aqui tem libertinagem, aqui tem pornografia, aqui tem tudo. Mas a Bíblia diz, irmão, que é somente na presença de Deus que há abundância de alegria. A Bíblia diz que é na destra de Deus que há delícia perpetuamente. E o que nós estamos vendo é um triste quadro de ver a nossa juventude morrendo na escravidão. O que temos visto é triste em ver cada dia os nossos filhos, quantos jovens, quantos adolescentes morrendo nas drogas, no crime, no álcool. O mundo está destruindo as famílias. Por isso eu quero deixar aqui para você, querido, um incentivo de fé. Não desista dos teus filhos. Sim, Jesus. Sabe o que Moisés disse? Não. As crianças e os jovens vão conosco também. Eu não sei, você mãe, você pai, que talvez esteja aqui hoje, e seus filhos ainda estão no mundo, seus filhos ainda estão nas drogas, e você tem orado para que Deus liberte seus filhos das drogas. Eu quero te incentivar, continue orando. Continua dizendo: meus filhos não foram feitos para servir ao Egito. Os meus filhos também vão
comigo para Canaã. Jovem, que você que está aqui não aceita a proposta do diabo. O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo é engano. O mundo é triste. Mas Deus tem coisas grandiosas e eternas para as nossas vidas. Mas depois, irmão, Faraó faz uma quarta proposta. E no capítulo 10, versículo 24, Faraó então diz: olha, então tudo bem, Moisés. Vocês vão. Você, suas mulheres, seus filhos, os jovens, as crianças, pode ir todo mundo. Mas o rebanho de vocês fica no Egito. Vocês vão, mas os rebanhos ficam. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Negativo. Vamos os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, o rebanho, nada nosso ficará no Egito. E diz mais, nem uma unha, diz Moisés, nem uma unha ficará no Egito, porque o que nós temos irá conosco para adorar a Deus. Sabe o que Moisés ainda diz? Falou muito pelo contrário, o rebanho vai conosco e você ainda vai nos dar mais um pouquinho, porque a gente não sabe quanto a gente vai ter que sacrificar lá. Eu quero que você nos dê ainda algo para sacrificar ao nosso Deus. Mas nós, e nada que é nosso, nem uma unha. Eu não sei quanto vale uma unha, mas Moisés disse que nem uma unha daquilo que lhe pertencia ficaria no Egito. Sabe o que eu disse? Já disse aqui, vou repetir. Moisés estava dizendo que ele queria oferecer um culto a Deus com tudo. Não pensa você, o diabo tem sugerido para muitos assim: você pode servir a Deus, mas a sua finança não precisa servir ao Senhor. Você pode servir a Deus, o seu dinheiro pode servir o mundo. Você pode servir a Deus, mas Moisés disse: nem uma unha ficará, tudo que é nosso irá conosco para servir ao Senhor. Só que eu quero que você entenda nessa noite que Deus quer que você o adore com tudo que é e com tudo que é. Quantas pessoas, queridos, estão aceitando essa sugestão do inimigo? São pessoas avarentas, que só querem possuir, só querem buscar, mas não são liberais, não sabem servir. Satanás tem sugerido nos nossos dias que nós não precisamos servir a Deus com o que temos. E quando eu estou dizendo para você servir a Deus, querido, não é só trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui, que também faz parte. Mas muitas vezes servir o teu próximo que tem fome. E muitas vezes Satanás tem sugerido que as pessoas devem apenas querer, ter, possuir. Nunca vivemos um tempo de pessoas tão egoístas e tão mesquinhas. E eu não estou falando do mundo. Às vezes estou falando para nós que somos crentes. Queridos, o evangelho que se prega por aí é terrível. Esse evangelho que não sei de onde nasceu, de que evangelho é só ter, possuir, possuir, possuir. Hoje a gente só tem pregador que sobe no púlpito, que pega a Bíblia para dizer que você tem que ter, que você tem que possuir. E esse evangelho, mais do que nunca, tem feito cada vez pessoas mais egoístas, que pensam em seu próprio umbigo. O apóstolo Paulo disse que essas pessoas têm como Deus o seu próprio ventre. Que Deus dele
meu ventre. O que esses pregadores pregam por aí é exatamente o oposto do que o mestre pregou. O mestre nunca pregou a avareza de ter, de possuir. O mestre pregou exatamente o contrário, o repartir, o dar. O mestre diz assim: dá ao seu inimigo que tiver fome, pão para comer. Dá ao inimigo que tiver sede. Aquele que pegar a sua túnica, entrega a capa. Ele sempre ensinou a entregar, ele sempre ensinou a repartir. O que se prega por aí é o possuir. E as pessoas chegam na igreja naquela ganância, e quanto mais tem, mais quer. E olha para o irmão que está passando dificuldade e diz assim: você não está conquistando porque você não tem fé como eu. São incapazes de abrir a mão, são incapazes de abençoar, são incapazes de repartir. Para esses, Tiago disse que a fé sem obra é morta. Jesus disse que um dia ele vai voltar, queridos. E quando ele voltar, ele vai chamar-nos à sua presença. E para muitos ele dirá: apartai-vos de mim, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês não me vestiam. E aí as pessoas vão perguntar: mas quando fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos. E para onde dirá: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Eu não estou falando para você que nesta palavra, o cerne desta palavra é que Jesus está dizendo que quem fizer boas obras vai para o céu, quem não fizer vai para o inferno. O centro não é isso, mas nós precisamos entender que não existe uma forma de servir a Deus. E eu costumo dizer que quando nós somos cristãos de verdade, nós estamos em Cristo pela fé. E pelo próximo no amor. É incompatível uma vida cristã que não seja estar em Cristo pela fé e estar no próximo pelo amor. A gente vai ver na Bíblia Sagrada mais de 50 vezes a expressão uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Orai uns pelos outros. Abençoai uns aos outros, suportai uns aos outros. E esse suportar não é tolerar, suportar é dar suporte. Suportar vem de dar suporte, é colocar o ombro debaixo da cruz do teu irmão e dizer: tu não está sozinho, querido, eu estou contigo. A Bíblia diz que ser cristão é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas Satanás tem feito as pessoas entenderem, tem dado essa proposta de que nós não precisamos servir com os nossos bens. E eu quero que você entenda que quando você está ajudando o teu irmão, quantas pessoas que pensam que servir a Deus é vir à igreja, às quartas, aos domingos. Servir a Deus não é só isso, querido. Tem muita coisa que envolve servir a Deus. E servir o próximo é uma delas. Caminhando para encerrar, eu queria te convidar a pensar nisso hoje. E pedir a Deus um coração mais liberal. Dizer: Senhor, eu não quero apenas te servir. Queridos, o profeta Isaías, ele faz uma acusação muito séria, uma palavra muito séria que o próprio Cristo depois, ele repetiu as mesmas palavras do profeta Isaías, que disse que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, a Bíblia diz que de longe ela vista a cidade, e longe de se alegrar, por mais que o povo estava fazendo um tapete de folha no chão, e gritando, Baruch Rabá, Sem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. A Bíblia diz que enquanto isso o mestre em cima do jumentinho chorava, e repetiu essas palavras, pois me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas pessoas que honram a Deus com os lábios, canta bonito, levanta-se. O reverendo Augusto Nicodemos diz que vivemos um tempo que nunca se cantou tanto, de tantas mãos levantadas, de tanto suspiro, de tanto choro, mas de muitas vezes as pessoas nunca foram tão analfabetas de Bíblia. Eu costumo dizer que quantas vezes nós estamos orando, chorando, gritando, mas isso é só os lábios, mas o coração continua distante. Jesus, quando ele chorou sobre Jerusalém, ele disse essas palavras, e disse, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo das tuas asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes servir a Deus é mais que apenas levantar as mãos no momento para cantar. Aleluia. Servir a Deus é mais do que apenas falar, Senhor, eu te amo. Servir a Deus é mais do que apenas estar envolvido nesta reunião. Glória a Deus. E Deus te tirou do mundo para você servir a Ele. E eu queria que você, nesse momento, parasse um pouco e meditasse. E o que a oração que eu vou fazer, nós queremos fazer com você, pode ter certeza que eu também preciso fazer esta oração. O que eu estou pregando aqui, queridos, eu não estou pregando apenas para a igreja. Eu estou pregando para mim também. Costumo dizer, quando me pergunta, você vive tudo que você prega? Eu costumo dizer, não. A palavra que eu prego é mais nobre que eu. Eu sou o primeiro a precisar, necessitar dela. E o que Deus está querendo que nós façamos aqui hoje, eu quero orar contigo. E nessa oração eu queria que você, com seu coração aberto e com sinceridade no teu coração, você orasse, Senhor, eu quero te servir, meu irmão. Eu quero romper com o mundo cada dia mais. Eu preciso romper com as coisas do Egito, com as lembranças do Egito, com as vontades do Egito. Isso todo dia nós temos que estar procurando romper com o Egito, e cada dia que passar nós queremos estar mais longe do Egito. É verdade, Pai. Fecha a tua casa para aquilo que é do Egito, querido. Abandona aquilo que te aprisiona no Egito. Muda o canal da sua televisão se for preciso, para romper com algumas coisas que te prendem. Mas continue buscando a Deus para servir a Deus melhor. E mais que isso, peça ao Senhor, Senhor, eu quero te servir com tudo. Aleluia. Eu não quero ter reserva em mim, Senhor. Eu quero servir com tudo, até a minha unha. A Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça são contados. Deus nos conhece por completo, Deus nos conhece inteiro. Ele conhece cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Bom, na minha não tem muito. Mas Deus conhece-nos por completo. E Ele quer que nós servimos a Ele por completo. Eu não sei se existe alguma área da tua vida que ainda não serve a Deus. Talvez seja a sua liberalidade em doar, em dar, em ofertar e dizimar na igreja, em servir o próximo. Eu não sei o que é do Egito que ainda te prende. O Egito está cada dia mais nas nossas vidas, queridos.
que a gente está vendo aí, cada dia que passa a igreja precisa se posicionar cada dia mais. A rede esgoto de televisão, irmão, vomita todo dia a pornografia e as coisas desse mundo cada dia mais distante de Deus, das nossas casas. O que você precisa se desprender nessa noite? Eu queria que você orasse nessa noite e falasse: Senhor, me ajuda. Tem uma canção muito linda do Eli Soares, né? Me ajuda, Senhor, a melhorar. A gente não consegue sozinho. O que Deus quer é ver o seu coração sincero hoje, dizendo: Senhor, eu quero abandonar o Egito de vez. Eu não quero nem lembrança, nada meu. Eu quero continuar avançando para a glória do teu nome. Fecha os teus olhos. Ora comigo neste momento. Senhor, louvado seja o teu nome em todas as coisas. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de entregar aqui, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, abençoa os meus irmãos aqui, que eles possam continuar avançando, Senhor, rompendo cada dia com o mundo, rompendo cada dia mais, ó Deus, com o Faraó e seu sistema, buscando cada dia mais se aproximar de Canaã, abandonando o mundo com as suas paixões, e eu juntamente com eles, Senhor. Senhor, nos ajuda a te servir cada dia com mais interesse de coração. Nos ensina a cada dia a ser mais inteiro na nossa entrega a Ti. Mais inteiro, Senhor, na nossa devoção a Ti. Mais inteiro, Senhor, em romper com tudo que é daqui, Senhor. E buscar a pátria maior e melhor que nos aguarda, Senhor. Que a cada dia possamos amar menos o Egito e desejar e almejar cada dia mais a pátria nos prometida para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa esta igreja, para que continue sendo uma agência do reino. Meu Deus, resgatando vidas através do Evangelho que transforma, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.